Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José de Geografia e a aula de hoje é sobre o Rio dos Sinos e a catástrofe climática que vem atingindo o Rio Grande do Sul nos últimos dias. O Rio dos Sinos tem um papel fundamental para a gente entender o que está acontecendo. Então vamos lá. Se a gente observar bem, o Rio dos Sinos entra naquela dinâmica que a gente já vem falando nas últimas aulas, que a gente tem um planalto ao norte do Rio Grande do Sul. Esse planalto entra em contato com áreas mais baixas. O rio nasce numa área de maior altitude e corre para regiões de menor altitude, como é o caso do Rio dos Sinos. Ele vai nascer próximo ao litoral gaúcho, ele nasce no interior de Caraá, próximo ao município de Osório. Ele vai em direção ao sul e depois ele vai indo em direção ao oeste, recebendo água de vários tributários, ou seja, os afluentes. Novamente, se vocês observarem aqui, é a área de recarga do aquífero Guarani. Aqui a gente tem rochas sedimentares expostas que absorvem água. Bom, ele vai passando por cidades como Caraá, Santo Antônio da Patrulha, e o nosso foco vai ser, quando a gente vem um pouco mais nessa região aqui, o sul de um município conhecido como Rolante. Quando ele chegou em Rolante, ele já causou inundações. Então ele está indo para o oeste, para uma direção cada vez mais baixa de terreno. Esse rio ele vai seguindo seu caminho, passando por uma área rural, como a gente pode perceber aqui pelas cores do Google, ok? Então a gente olha para ele e a gente pensa, poxa, que rio tranquilo. E ele vai indo em direção ao município de Taquara. O município de Taquara já está ali com sua parte urbana próxima às margens do rio. Isso vai ser um detalhe muito importante, porque ao longo do percurso do Rio dos Sinos, nós vamos ter municípios que vão ter sua mancha urbana mais afastada, ou seja, a área urbana mais afastada. E geralmente são nas cidades, que é a parte urbana, que nós temos uma concentração maior de pessoas. Indo para o oeste, o próximo município que temos no caminho do Rio dos Sinos, literalmente vai ser ali o município de Parobé. Mas aqui a gente vai ter que fazer uma relação, porque quando a gente está falando do Rio dos Sinos, a gente tem que falar da sua bacia hidrográfica, dos seus afluentes. Mais ao norte, vocês têm lá dois municípios. E a gente vai conversar sobre esses dois municípios, que é o município de Três Coroas e o município de Igrejinha. O que isso tem a ver com o Rio dos Sinos? Nesses dois municípios vai passar o rio Paranhana. O rio Paranhana vai nascer numa região de relevo muito inclinado, íngreme, vai esculpindo esse relevo ali na região entre Três Coroas e Canela. Esse rio Paranhana ele vai ter muita correnteza, então ele desce com muita violência. Choveu muito nessa região aqui, e esse rio ele acaba então cortando Três Coroas, em seguida por Igrejinha. O rio Paranhana ele acumulou muita água por causa da chuva, por causa daquela dinâmica da rocha não absorver toda a água que recebe, porque tem o seu ponto de saturação. Essa água, tá, ela vai chegar no Rio dos Sinos. Então, assim, quando a gente percebe que eu tenho alagamentos em Três Coroas e Igrejinha, pode ter certeza, esse alagamento vai aparecer ali na frente. Aonde? Tá? A gente vai avançando em direção ao sul, que é onde o rio Paranhana ele vai se deslocar. Uma das coisas que a gente podia ter notado antes daqueles alagamentos ali próxima à região de Porto Alegre, é que teve um momento que essa ponte aqui na 239 ela foi bloqueada, ela foi interditada. Então ele já era um sinal do que estava por vir. Então o que vai acontecer? O rio Paranhana, como vocês podem ver quando ele vai ao sul, ele acaba então encontrando o Rio dos Sinos. E toda aquela água que provocou aquele alagamento, aquela destruição, tanto em Três Coroas quanto em Igrejinha, chega ao Rio dos Sinos. O Rio dos Sinos então ele continua indo para o oeste, em direção à sua foz, que vai ser o rio Jacuí. Ele passa por uma área bastante rural. O próximo município que a gente vai destacar é o município de Sapiranga, que é o exemplo para vocês
do município que está afastado do Rio dos Sinos, quando a gente diz o município, a gente está dizendo a parte urbana, a cidade. Tá? A grande maioria das pessoas estão morando longe do rio, não significa que não tenham pessoas próximas aos rios, e essa área aqui, ao longo do Rio dos Sinos, alagou. A diferença aqui é que a gente está em áreas rurais, menos pessoas morando. Se for fazer um teste de raciocínio, imagina o estrago em Sapiranga, se aqui no lugar da 239 tivesse o Rio dos Sinos. Esse exercício vai ser importante para a gente compreender o caso ali de São Leopoldo. O próximo município no caminho do Rio dos Sinos é o município de Campo Bom. O município de Campo Bom aqui, o rio ele faz curvas, já tem bairros literalmente nas margens do Rio dos Sinos. Isso é um detalhe muito importante. Obviamente aqui eu tive alagamentos. O próximo município no caminho, veja como o rio faz curvas. Esses meandros, esse desenho desse leito desse rio aí, pode se alterar depois que essas águas baixarem e surgirem os meandros abandonados. Notem que está passando por uma área de vegetação, ok? Ele vai fazendo ali as suas curvas até chegar aqui em Novo Hamburgo. Ali aquela região também foi alagada. Ele vai passar por um bairro de São Leopoldo, que é a Feitoria, que alagou também. À medida que ele vai avançando, a gente tem que ter a consciência. Ele vai recebendo água da chuva, ele vai recebendo água dos seus tributários. E, por fim, ele acaba chegando numa região conhecida como Santos Dumont, Santo Afonso. E anteriormente a gente tinha Canudos ali em Novo Hamburgo. Tá? Vocês podem ver aqui que tem o relevo bem plano. Nota que esse relevo é plano. Esse é um detalhe bem importante. O que acontece? Aqui o Rio dos Sinos já tem muita água. E aqui vocês têm esse pequeno arroio. O que acontece? Quando o rio está muito carregado de água, o arroio, às vezes, está com um fluxo forte de água também, só que ele não consegue adentrar no Rio dos Sinos. Então essa água acaba voltando e quando ela volta, ela vai se deparar com água vindo. Então essa água vai sair do leito, vai alagar o que tiver no meio do caminho. Que nem aqui vocês têm uma área de vegetação e lá adiante tem uma área urbanizada. Estão vendo que é plano? Esse detalhe tem que ficar bem claro. Significa o quê? Que essa área plana do rio, aqui com vegetação, é a planície de inundação dele. É a área de várzea dele, as matas ciliares estão ali. O detalhe, a gravidade, vai estar quando ele chegar em partes muito urbanizadas. Mas como assim? Partes urbanizadas nessa planície de inundação. Ou seja, não seria correto estar, ali essas cidades, esses bairros. E quando chega aqui Santo Afonso, Santos Dumont e São Leopoldo, vocês vão perceber que o rio está lado a lado com a cidade. E quando ele sai do seu leito, ele acaba inundando essa parte do rio, desde a Campina ali até a Charlau, toda essa área aqui de São Leopoldo. Lembra ali de Sapiranga? Olha o exercício de pensamento. Aqui nós temos um rio, o Rio dos Sinos, cortando São Leopoldo ao meio. Então nós temos São Leopoldo sendo alagada dos dois lados do rio. O rio segue o seu fluxo. Continuem percebendo que ele intercala com a área urbana e com a área rural e com áreas, inclusive, que tem mata preservada. Aqui é bem interessante, quando a gente olha aqui, ó, à direita do rio eu tenho bastante vegetação preservada. Já à esquerda eu já vou ter áreas ali que me parece ser, no mínimo, campos ou até mesmo áreas de pastagem, até mesmo áreas de cultivo de arroz. O próximo município no caminho do rio será o município de Sapucaia do Sul. Notem que à direita do rio nós temos mata até certo ponto preservada. À esquerda já começam a aparecer as produções de arroz, as lavouras de arroz. E veja que o rio chegou em Sapucaia. Depois disso ele vai chegar em Esteio. Notem as curvas. Aqui especificamente, é muito provável que o rio corte caminho e abandone essa curva aqui, esse meandro. Indo em direção ao sul,
Eu tenho que chegar na foz dele, percebo que tem uma rodovia ali, a rodovia do parque, ele acaba indo em direção à foz dele, ou seja, o fim do rio. Quando a gente fala nascente, onde ele nasce, quando a gente fala em foz, a gente está falando do final dele. Notem como é intercalado as margens desse rio. Essa área plana é a área de inundação. Eu tenho tanto cidades quanto plantação de arroz. E eu vou chegando no bairro Matias Velho. Aqui é o Matias Velho. O que aconteceu? Tá? Essa área aqui é altamente urbanizada. É uma área que tem uma população bastante carente. O que acontece? Em primeiro lugar, a questão da ocupação. A espécie humana deveria evitar de ocupar planícies de inundações, porque vai alagar. O ser humano tem o hábito de aterrar certos territórios, onde eu tenho ali banhados. Em algum momento o rio reclama o que era dele. Outra coisa, muitas dessas áreas são ditas áreas verdes, são áreas de invasão. Então, as pessoas invadiram. A gente não vai discutir nessa aula o mérito da invasão. A gente vai ter uma aula sobre a ocupação do espaço. Então, o que acontece? Quando o rio se aproxima aqui do rio Jacuí, o que vai acontecer? O Jacuí ele já está vindo lá no interior do estado, trazendo muita água, trazendo água de outros afluentes. Aqui perto, por exemplo, do Rio dos Sinos, vai desaguar o rio Caí. O Rio dos Sinos e o rio Caí são separados pelo relevo. O Rio dos Sinos trouxe a sua água, só que o Jacuí estava carregado. E o que vai acontecer? Inunda muito rápido. O Rio dos Sinos, quando ele entra aqui, ele não teve tanta força para vencer o Jacuí. O que aconteceu? Suas águas começaram indo para o lado. E quando essa água não conseguiu avançar para o rio Jacuí, percebo, vinha mais água atrás. E essa água foi causando inundações gigantescas. Foram para áreas bastante afastadas do rio, inundando praticamente toda a região do Matias Velho. Então o Rio dos Sinos ele tem essa característica da bacia hidrográfica do Guaíba, ele faz parte da bacia hidrográfica do Guaíba, obviamente, de ser mais um rio que vai nascer numa região alta, mais acidentada, que vai em direção para as partes mais baixas do terreno. Lá perto da nascente dele, ele vai ter a mesma dinâmica do rio Paranhana, que o rio Taquari. Ele vai destruir com mais força, ele vai causar um estrago muito rápido, vai destruir casas. Só que à medida que ele avança em direção à sua foz, ele vai indo para terrenos mais baixos e planos, e essa água vai ficar retida por mais tempo. Visto aqui, ó, por exemplo, vocês têm o rio Taquari chegando no Jacuí, e o Jacuí vai vindo, ele vai acumulando as águas dos outros rios. E o Rio dos Sinos é um deles, que vai se unir ao Rio Jacuí, ao Rio Caí, ao Taquari, Antas, e todos eles, tá, que fique bem claro, tem um Gravataí também, o Rio dos Sinos ele chega primeiro no Jacuí, tá? Aqui é o Jacuí. Então o Jacuí ele carrega tanto sedimento de vários lugares do Rio Grande do Sul que acabou formando várias ilhas. O nome disso é delta, é uma foz em delta. Vários ramos no rio e entre eles nós temos ali as ilhas. Depois disso, aquele caminho até o oceano. Tem que passar por toda essa parte aqui, entra no Guaíba, atravessa o Guaíba e chega lá na Laguna dos Patos. E vai ter que chegar lá no ponto de ligação entre o Oceano Atlântico e a Laguna dos Patos. Detalhe importante, a gente tem que sempre frisar, isso aqui é um terreno plano, gente. Então, muito do escoamento da água vai depender, basicamente, do vento. E só para concluir, lembrando, aqui ao norte eu tenho um planalto, aqui no centro tem uma depressão, e aqui no sul tem mais outro planalto. Então os rios correm para a depressão e depois correm para o Guaíba. Alguns vão para outros rios ou correm direto para o Guaíba. E por fim na Laguna e encerra o seu caminho no Oceano Atlântico. Certo, galera? Um forte abraço e até a próxima aula.